Hoje é dia de receber a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos abordar um assunto de extrema importância, que é aumentando o valor da aposentadoria por invalidez. Doutora Marcela França, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios para falar de um assunto tão importante. Nós sabemos que tem vários telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento, que são aposentados por invalidez e sempre reclamam, doutora, comigo, a minha aposentadoria agora chegou a um salário mínimo. Como que eu vou fazer para poder aumentar essa aposentadoria? Seja bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa. É uma alegria estar aqui, como sempre. Esse assunto é extremamente importante. Você vai perceber, quem nos assistir, um detalhe muito importante sobre esse assunto. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu já te fiz. Como aumentar a aposentadoria por invalidez? Tem uma boa notícia para o nosso telespectador? Tem uma excelente notícia. Inclusive, Fábio, para quem não é acamado. As pessoas acham que só tem direito ao acréscimo de 25% aquelas pessoas que estão acamadas e 100% dependentes de um terceiro ou de outras pessoas. A inspiração dessa pauta, Fábio, foi um caso do nosso escritório, de um cliente que a família nos procurou, porque ele está com uma idade já necessitando de cuidados, que não são muitos os cuidados, apesar de ter uma idade avançada, ele tem uma questão visual, ele tem perda visual nos dois olhos, não chega a ser uma cegueira legal, mas ele tem uma perda considerável bilateral e ele consegue se locomover, ele consegue se alimentar sozinho, ele toma banho, ele consegue vestir a sua roupa, ele consegue até, Fábio, pagar contas. Ele tem uma lupa que ele coloca assim, ele consegue até usar o celular com a letra maior. Mas a questão é, ele já recebe muito próximo ao teto, ele está com uma renda de R$ 7.800. Era uma preocupação da família. Segundo, ele não é acamado, ele teria direito, inclusive foi uma médica que o orientou a nos procurar. Por quê? Porque como ele precisa de alguém para fazer o trâmite dele, das coisas fora da casa dele, para fazer a comida dele, para poder resolver algumas questões de conserto dentro da casa, a família pensou, será que é possível que ele tenha direito a esse aumento? Então, a gente fez o pedido administrativo, requerimento foi negado, mas na justiça nós ganhamos esse benefício. Ou seja, é uma pessoa aposentada por invalidez, por questão visual, onde ela não está acamada e teve direito ao acréscimo de 25% no valor do seu benefício. Pois é um aumento considerável, 25%, né, doutora? É concedido para todos os aposentados ou cada caso é um caso? Fábio, o certo seria que toda pessoa aposentada que tem alguma necessidade da ajuda de terceiros, como esse exemplo leve que a gente contou aqui, tivesse direito. Mas o STJ e o STF já se manifestaram de que esse acréscimo de 25% só é possível para os segurados aposentados que são aposentados por invalidez. E para aqueles aposentados, doutora, que solicitaram um acréscimo de 25% e não teve êxito, teve um indeferimento, né, desse aumento, o que eles devem fazer? Tem recurso ou não? Fábio, esse processo administrativo ele precisa ser muito bem montado, as provas precisam ser, o rol probatório ele precisa ser bem palpável para que o servidor do INSS e o médico que irá fazer a perícia nessa documentação, porque quem faz a perícia do acréscimo de 25% é o perito, porque ele veja que essa pessoa realmente necessita desse acréscimo de 25%, que esse aumento é para custear uma pessoa para ajudar a cuidar desse aposentado por invalidez. Foi negado no administrativo? Foi indeferido? Nós temos a justiça. Esse caso, que foi a inspiração da pauta de hoje, nós conseguimos sair vitoriosos para esse nosso cliente na justiça. Agora, doutora, existe alguma possibilidade daqueles que já estão aposentados e precisam de cuidados e não são aposentados por invalidez conseguirem aumentar o valor da aposentadoria ou não? Fábio, a única possibilidade seria uma revisão do benefício. Aí tem muita gente que fala assim, tem como, né, transformar, alterar o benefício, que é uma aposentadoria por idade, o termo de contribuição, aposentadoria por invalidez? É muito arriscado, é um processo muito delicado. Qual a orientação que a gente passa para essas pessoas? Se você tem algum problema sério de saúde, necessita da ajuda de terceiros e está aposentado há menos de 10 anos, independente da sua aposentadoria, você pode solicitar uma revisão da sua aposentadoria por idade ou por termo de contribuição em uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Por quê? O coeficiente de cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência, ele é diferente, ele é mais vantajoso financeiramente para aquelas pessoas que necessitam aumentar o valor da sua renda. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que têm alguma doença e não são aposentadas. Você até comentou sobre isso agora. O primeiro passo seria se aposentar, né, tentar um benefício
Mas para isso tem que ter alguma contribuição, doutor? Um mínimo de contribuição ou não? Tem que ter um mínimo de contribuição. Sim. Hoje a lei existe, tanto a aposentadoria por idade como por tempo de contribuição, um mínimo de 180 meses, são 15 anos de contribuição. Hoje não existe aposentadoria por invalidez ou eu estou falando abobrinha aqui? Existe a aposentadoria, a antiga aposentadoria por invalidez, Sim. hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente, que é o que a gente está conversando aqui. Então ela existe sim, ela pode ocorrer a qualquer momento, mesmo que esse segurado não tenha 15 anos de contribuição. Então, é só por aposentadoria permanente, que são doenças mais graves, onde a pessoa fica praticamente acamada, precisando de uma pessoa para ajudá-la. Aquelas aposentadorias, que inclusive posso mencionar que o meu pai tinha uma alergia muito grande na perna, foi aposentado por invalidez, hoje não existe mais. Existe. Se ele necessitasse de cuidado de terceiros hoje, ele teria direito ao acréscimo de 25%. Mas se não tiver a necessidade de uma pessoa para cuidar, não existe essa Não possibilidade. existe, mas a pessoa não, o segurado não precisa estar acamado. Ele precisa da ajuda de terceiro para as atividades, algumas atividades do dia a dia. Foi uma vitória esse processo. Então, você que está nos acompanhando, que quer ter esse acréscimo de 25%, é necessário toda uma documentação, né, doutora? Por onde começar? Rol probatório, documentos médicos que comprovem, além da invalidez, a necessidade da ajuda de terceiros. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios mais uma vez, por um assunto de extrema importância. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão aposentadas por invalidez, estão precisando aí aumentar o benefício. A gente sabe que o preço dos remédios estão lá nas alturas, até porque teve um aumento aí recentemente de quase 6% em alguns medicamentos. É hora de procurar um advogado especialista na área para poder te ajudar. Eu agradeço a sua participação e te espero daqui 15 dias. Obrigada, Fábio. Obrigada a todo o pessoal que está em casa. Como sempre, é ótimo estar aqui.